Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo, graça e paz, meu amado irmão. Bom dia, maravilha, gratidão damos a Deus. Inicialmente, para o início do vídeo, a gente quer celebrar, quer comemorar, quer realmente dar gratidão a Deus, porque hoje, exatamente hoje, nós temos mais uma data festiva na nossa família. A nossa querida, amada, impetuosa, dinâmica, às vezes até aparentemente tímida, Sara Braga. Sara Braga, às vezes ela prefere ser chamada de Sara Silva, mas eu, como sou um Braga, não posso permitir isso. Então a Sara Braga, ela está celebrando mais um aniversário numa data não, num momento diferente da sua vida, que as coisas parecem que estão começando, vamos dizer assim, a ficarem um pouco menos difíceis ou um pouco mais desafiadoras, né? Um pouco menos difíceis ou um pouco mais desafiadoras pelas oportunidades que estão surgindo. A gente se alegra com o momento, a gente se alegra com as coisas que estão acontecendo, sempre lembrando que a mente, ela tem que ser voltada, aos princípios de Deus, aos princípios que ela já vem seguindo ali. Ela faz parte de uma, vamos dizer assim, de uma igreja denominacional chamada Casa da Bênção, e vem desenvolvendo sua fé, vem ali se criando sua intimidade com Deus. E que assim seja, que seja fortalecido, que seja melhorado, aperfeiçoado, e que, vamos dizer assim, os ensinos do Senhor possa dar o fruto com as características necessárias, com aquilo que de bom que um fruto pode nos oferecer, tá bom? Que Deus, celebramos a tua vida, celebramos esse momento, celebramos o teu aniversário, que Deus possa te abençoar e que pode contar com a gente aí, enquanto Deus nos der força, nos der condições e nos der tempo, tá bom? Feliz aniversário, minha sobrinha. E vamos meditar, Vamos meditar, que esse é o objetivo desse momento que nós tiramos diariamente. Vamos meditar hoje no livro de Deuteronômio, capítulo 22. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 12, diz assim: ponha pingente nas quatro pontas da capa que você usa. Ponha pingente nas quatro pontas da capa que você usa. Versículo pequeno, versículo simples, mas vamos dizer assim, com uma mensagem muito poderosa, muito significativa, com algo que todo aquele que ama a palavra de Deus deveria, vamos dizer assim, deveria se inspirar. Volto a dizer, isso aqui são tradições, são práticas do judaísmo, não sei nem se hoje eles ainda praticam, acredito que aqueles mais tradicionais, mais ferrenhos, mais ligados entre as variações do judaísmo que tem lá em Israel, mas aqueles mais ligados vamos dizer assim, aos conceitos primitivos, aos conceitos iniciais do judaísmo mosaico, ou das leis mosaicas. Ele deve ter fortes razões para ainda, vamos dizer assim, tentar se assemelhar a esse tipo de princípio aqui. É porque muitas vezes o próprio Senhor diz assim: façam isso para sempre. Esse mandamento, essa orientação, esse mandamento, essa exortação, essa regra, ela vem dentro do conjunto de regras que a gente vem estudando já desde do capítulo anterior, do capítulo 21. Para falar a verdade, Deuteronômio está sempre retomando essa questão de mandamentos, de obediência, essa relação. Então, esse mandamento, a gente, quando faz uma digressão, a gente volta um pouco na Bíblia, lá no capítulo 15, por exemplo, lá do versículo 37 ao 41, vai estar mais ou menos escrito o significado disso aí. Ele fala assim, 38, a partir do 38, diz assim: diga aos israelitas que ele e seus descendentes ponham um pingente nas pontas das suas capas, e em cada pingente ponham um cordão. Quando vocês virem esses pingentes, lembrarão de todos os mandamentos do Senhor e também praticarão esses mandamentos, e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Os pingentes farão com que vocês lembrem de todos os meus mandamentos e os sigam em tudo. Assim vocês terão um povo separado só para mim. Eu sou o Senhor, o Deus que os tirou do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observe que, naturalmente, essa essência do pingente aqui, essa marcação, essa parte bem aqui, eu dizer, vocês praticarão esses mandamentos e não serão infiéis, seguindo os desejos do coração de vocês e dos seus olhos. Então, ele nos auxilia, essa regra, vamos dizer assim, essa limitação, essa regra, ele faz com que a gente possa ter cuidado com aquilo que a gente, por exemplo, planta dentro do nosso coração. É o que se estabelece. Duas coisas. Primeiro, que os olhos atiçam, os olhos fazem com que os desejos eles se tornem muito mais fortes, muito mais ávidos, E o coração, porque a partir do momento que a gente, por meio da janela da alma, que são os olhos, a gente, vamos dizer assim, que a gente corrompe, o nosso espírito corrompe, porque a gente deixa que os desejos lascivos, nas mais diversas frentes, ou nas mais diversas áreas da humanidade, e para o homem, a área, por exemplo, feminina, a mulher, ela tem, por exemplo, um poder muito, muito forte sobre a questão visual para o homem. E esses mandamentos, esses pingentes, ele vai fazer o que isso? E esse capítulo, ele traz muitas regras diferentes. Ele traz, por exemplo, regras sobre a caridade, sobre a necessidade da gente praticar a caridade, o cuidado, o amor ao próximo, dizendo que não só o próximo, quanto, por exemplo, as coisas que ele fala quando você encontra um animal para ajudar um animal perdido, para você ajudar a auxiliar, quando você encontra a pessoa numa dificuldade em algo, você se colocar ali prestativo, você colocar uma mão vertente. Ele fala também, ele passa por pureza de pecados sexuais, quando, por exemplo, o relacionamento do homem, a conduta do homem em relação à mulher, principalmente quando essa mulher é virgem, essa mulher, ela vamos dizer assim, ela tem compromissos com outro homem. Então, para de uma forma a gente poder preservar, por exemplo, aquela instituição sagrada que é o casamento,
já temos ali as regras severas, regras de apedrejamento e de morte. Então, a ponto de que quando um homem, e por muitas vezes a nossa infidelidade, as nossas mentiras, um homem quer se aproveitar de uma mulher, principalmente virgem, e ele despoja essa mulher, ele casa com essa mulher, e depois ele chega ao ponto de levantar, por exemplo, falso testemunho a essa mulher, em que os seus pais, os pais da mulher, deveria ter por obrigação ir lá e defender a honra, e esse homem, a partir do momento que era, por exemplo, que era confirmado que ele era um mentiroso, ele era, vamos dizer assim, do meio daquele povo ali, ele tomava várias chicotadas e deveria ter a responsabilidade, e aquela mulher deveria permanecer como sua mulher para sempre, mas em contrapartida, vendo que Deus está sempre querendo se apartar também da iniquidade, da mentira e do pecado, se a infidelidade, ou seja, se a mulher praticasse a relação sexual, isso inicial, e de fato ela não fosse virgem, ela seria sempre naquele condão que é assustador para a gente hoje, apedrejada, né, e morta. Então, esses vigentes, eles trazem esse conceito, eles trazem esses conceitos dessas relações aqui. E então, ele faz com que, por exemplo, através das roupas, faz com que cada um, né, tivesse, a olhar para eles, já lembrar dessas regras, desses limites, desse cuidado, desse olhar que o Senhor está sobre a gente no nosso dia a dia. Então, que a nossa conduta, mesmo quando ninguém estivesse olhando. Então, é uma prática, vamos dizer assim, é um estímulo, é claro que nós cristãos, nós igrejas, no nosso mundo ocidental, nós não temos exatamente essa relação dessa forma. Mas nós continuamos a ter a palavra, nós continuamos a ter os louvores, nós continuamos a ter as meditações, nós continuamos a ter nossas regras em sociedade. Então, tudo isso, e principalmente no nosso íntimo, nós continuamos a ter, quando nós somos transformados, renovados, nós somos realmente purificados e santificados, nós continuamos a ter, por exemplo, dentro do nosso coração esse temor. E esse temor ao Senhor faz com que a gente lembre que há diversas práticas, principalmente, como lá em Deuteronômio, lá com o número 15, né, entre o versículo 38 e o 40, mas é o 41 ali que eu li, em que ele fala da gente ter cuidado com as coisas, com os desejos do coração, porque o coração é pecaminoso, o coração é mentiroso, né? E com aquilo que os nossos olhos, né, acabam, por exemplo, acabam focando. O nosso foco, na verdade, é Deus, é as coisas de Deus, é o amor de Deus, para que o nosso coração, então, dessa forma, seja trabalhado, seja modificado e a gente possa evoluir realmente numa caminhada cristã, tá certo? Fica na bênção de Deus, no Pai Todo-Poderoso, você e sua família, nessa segunda-feira de novos trabalhos. Agradecemos a Deus, celebramos que a minha esposa já está em casa, então a gente passa a ter uma retomada de vida. Celebramos também o aniversário da Sara e é sempre muito bom a gente ver que não só a gente aqui, ou a minha casa, mas que você na sua casa e que parte da minha família tem esse temor, tem esse amor ao Senhor, tá bom? Que Deus possa te cuidar, meu irmão.